Eu quero dividir com você uma reflexão que está no Evangelho de João, capítulo 4, uma reflexão sobre a mulher samaritana. Tudo certo? E é uma forma da gente conseguir perceber como é que nós temos pensado e organizado a nossa vida. E eu achei extremamente pertinente e importante dividir isso com você hoje, nessa tarde de hoje, até porque nós falamos em um novo momento, né? Nós falamos em retorno, em retomada. Estamos aí às vésperas do dia 5 de setembro, que é o dia que nós marcamos no nosso calendário para retornar às nossas atividades presenciais. O mundo está tomando uma outra forma. E eu quero refletir com você sobre a maneira como a gente decidiu, a partir de tudo isso, enxergar a nossa vida e enxergar o nosso caminho. Então, nós temos um jeito de pensar a vida que é uma organização a partir do que eu pretendo evitar. Em algumas outras oportunidades a gente já falou sobre isso aqui. É uma forma de pensar a vida a partir daquilo que eu não quero que aconteça, a partir daquilo que eu gostaria de evitar. É uma vida que tem um único polo e é um polo negativo. Então eu trabalho para que eu não tenha dificuldades financeiras, eu namoro para que eu não fique sozinho, eu tenho amigos para não ser solitário. Então tudo é a partir de uma negativa. É a vida de quem quer evitar a infelicidade, de quem quer evitar a insatisfação. E o problema é que no afã de evitar a insatisfação, no afã de evitar a infelicidade, nós estamos construindo uma vida insustentável, incapaz de alcançar a sua plenitude, porque ela tem um foco específico do que eu quero evitar. É como se nós organizássemos a nossa vida a partir de uma matriz SWOT, onde eu enxergo a vida a partir de pontos fortes e pontos fracos, riscos e oportunidades. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo uma gestão da minha vida e como se a minha vida fosse uma pessoa jurídica, como se a minha vida fosse uma empresa que tem o seu destino já definido, o seu plano de negócio preparado, o seu business plan totalmente definido. E agora eu sigo para cumprir aquele plano pré-determinado. É um plano de negócio. O problema é que esse plano de negócio diz respeito à nossa vida. E a nossa vida, ela não segue um catálogo de coisas prescritas e que nós temos condições de controlar e de mensurar, e no final de tudo nós fazemos um balanço entre ganhos e perdas e decidimos se deu certo ou não. É como se nós estivéssemos fechando um ano fiscal de uma empresa. Você faz o balanço para saber se teve lucro, se teve prejuízo. Faz o balanço para saber se você ganhou mais do que perdeu, ou se perdeu mais do que ganhou, para ver se naquele ano você fechou em déficit ou superávit. E o grande problema disso tudo, a grande dificuldade disso tudo, é que a nossa vida não é um negócio, e não dá para você organizar a vida a partir de pontos fortes e fracos, riscos e oportunidades. Isso é muito bom para você organizar um plano de negócio para a sua empresa, mas não é muito bom para você organizar a sua vida. Não é muito bom para você fazer, e isso é o que está hoje na moda, você fazer uma gestão pessoal da sua vida. E esse afã de fazer uma gestão pessoal
de desenvolver a vida perfeita e a vida que nós gostaríamos de ter, nós vamos organizando a vida a partir do que eu quero evitar, a partir do que eu quero que na minha vida não aconteça. Então, por medo de que aconteça aquilo que eu quero que na minha vida não aconteça, eu não me permito mais viver, eu não me permito mais experimentar momentos, coisas, eu não me permito mais passar por situações, porque na minha cabeça pode acontecer algo que eu quero evitar. Então, em favor de evitar aquilo que eu não gostaria que acontecesse, eu não disponho a minha vida não é mais vulnerável, pelo contrário, a minha vida agora é toda construída, toda arquitetada em cima de algo extremamente sólido, rígido, e que ninguém tem acesso. É uma rigidez, uma construção tão rígida, que é impenetrável. Tudo isso em nome de uma vida plena e de felicidade, e na verdade no final de tudo isso você descobre que a plenitude e a felicidade estava exatamente no oposto, estava na vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais vulnerável se é, quanto mais você se permite, mais da vida você conhece e mais da vida você encontra. Então, aqui em João capítulo 4, tem a narrativa da história, a história da mulher samaritana. Então, capítulo 4, versículo 5, diz assim, Evangelho de João capítulo 4, versículo 5, a partir dele. Chegou a uma cidade samaritana, quem chegou foi Jesus, né? Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva." Então, olha como isso, essa forma de viver não é uma novidade, não é uma exclusividade do nosso tempo. Você vai encontrar aqui uma mulher que vive a vida a partir do que ela pretende evitar, e não a partir do que ela pode contribuir, do que ela pode conceber, mas é só a partir do que ela pode evitar. Então é uma mulher que ela quer evitar encontros, e por que quer evitar encontros? Ela vai retirar água no poço de Jacó meio-dia. A gente já falou disso inúmeras vezes, eu acredito que todo mundo já tem essa informação. Era um costume as mulheres retirarem água do poço e abastecerem a sua casa, dar de beber para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus animais. Então as mulheres levantavam muito cedo e antes do sol nascer, elas faziam essa jornada das suas casas, e elas faziam isso juntas, não era mulheres sozinhas, porque isso as colocariam em perigo, elas estariam expostas a perigo. Então elas iam em uma caravana pequena até o poço e tiravam a água e traziam água para abastecer a sua casa, e elas faziam isso com uma frequência muito grande. Só que, como é uma região desértica, então o sol é muito forte, e essa jornada precisava necessariamente acontecer antes do sol nascer. Então elas faziam isso por volta de 5, 6 horas da manhã, porque a partir das 7 da manhã o sol já está alto, claro, já está quente demais. Isso seria um grande problema. Elas então faziam essa jornada, pegavam água e se abasteciam a sua casa, os seus maridos e os seus animais. Agora, Jesus chega diante de uma fonte meio-dia,
E meio-dia, quando ele está diante de uma fonte, o sol está o mais alto possível. O meio-dia significa que o sol está exatamente acima da sua cabeça. O sol está exatamente no lugar mais quente. É o momento em que o sol atingiu a sua plenitude. E nessa hora de um clima extremamente quente, Jesus, do lado da fonte de Jacó, os discípulos tinham saído, foram para a cidade de Samaria comprar comida. Jesus fica sozinho ali, chega uma mulher. E ela chega com um balde, uma corda, um cântaro na mão. E o objetivo dela é tirar água. E aí você se pergunta, por que essa mulher está vindo tirar água meio-dia? Por que ela vai trazer um balde num sol danado e depois ela volta para casa carregando peso? Debaixo de um grande sol. Por que exatamente meio-dia? Porque se por um acaso alguma mulher perdeu o horário, isso não ia acontecer. Mas vamos supor, vamos trabalhar com uma possibilidade de que alguma das mulheres perdeu o horário de vir buscar água às 6 da manhã. Bom, se ela perdeu o horário, é de duas uma. Ou ela vai vir no dia seguinte, ou ela pode vir no final da tarde, quando o sol estiver se pondo, quando o sol estiver mais ameno. Agora, exatamente ao meio-dia. Por quê? Porque exatamente ao meio-dia é o horário em que ninguém iria. Ninguém se expõe ao sol do deserto meio-dia. Então ela escolhe minuciosamente um horário em que ela não terá encontros. Ela não vai encontrar ninguém. Então aquele horário é escolhido. Não é fruto do acaso, não é uma aleatoriedade, é uma escolha. Ela escolheu estar ali meio-dia para que ela não encontrasse com ninguém. Ou seja, é uma mulher organizando a sua vida a partir do que ela pretende evitar. Ela faz a análise dos riscos e a conclusão que ela chega é o seguinte: bom, se eu for às 8 da manhã, tem um risco de, ainda assim, embora já esteja sol, mas tem um risco ainda de encontrar com alguém. Se eu for no final da tarde, o sol já não está mais tão forte, seria melhor para mim, mas tem risco de eu encontrar com alguém. Então ela faz uma análise de risco. E como ela percebe que meio-dia é o horário em que o risco é menor, ela toma uma atitude exatamente em cima desse horário. Então é uma vida dirigida pelos seus medos, pelos seus receios, pelos riscos que as coisas oferecem. Ela desenvolve o seu padrão de vida, a sua rotina, ela desenvolve a sua rotina cotidiana a partir do que ela deseja evitar, a partir de um risco que ela não quer correr. E essa é toda a problemática. Essa é toda a problemática, uma vida construída a partir do que eu não quero que aconteça. É uma vida construída em cima de uma perspectiva negativa. Em nome do bem-estar e em nome da felicidade. É exatamente em nome do bem-estar e em nome da felicidade que nós deixamos de desfrutar. Desfrutar a grandeza e a plenitude da vida. Desfrutar as coisas que a vida tem a nos proporcionar, as coisas que Deus já nos deu e já nos proporcionou. Porque é a vida minuciosamente desenhada de quem não quer correr nenhum risco, de quem não quer se expor nem um pouco. É como se a vida fosse uma ciência exata, um projeto que você pode gerir através de metodologias.
É por isso que a gente entra nessa febre hoje de toda pessoa que deseja encontrar a plenitude e a felicidade. É muito simples hoje. Se você tiver dinheiro, é mais fácil ainda. Contrata um coaching e ele vai criar uma gestão das suas atividades, do seu dia. Ele vai te passar um checklist. O que você precisa fazer, como você precisa fazer, quando você precisa fazer. Ele vai te dar, nada contra quem faz isso, tudo bem. Cada um faz o que quiser da própria vida. Mas ele vai passar para você uma lista de atividades inteiras do que você precisa fazer para ser alguém bem-sucedido. É como se a vida fosse uma ciência exata que você pode gerir através de metodologias eficientes. Porque a gente monta plano para tudo. Essa cosmovisão comercial que entrou de tal maneira na nossa vida, que impactou a nossa vida de tal maneira, ela tomou conta de tudo. Exatamente tudo. De forma que, do mesmo jeito em que nós aprendemos a desenvolver uma atividade para o nosso trabalho, nós achamos que desenvolver um plano para a vida despende a mesma complexidade. E não é verdade. Não é verdade. Viver é diferente de planejar um trabalho. Viver é diferente de gerir uma equipe. Viver é diferente de desenvolver uma atividade. Viver é diferente de estudar e fazer faculdade e se planejar. E viver é diferente disso. Essas vidas quadradinhas que nós criamos, onde todos os riscos estão previstos. Essa vida não vai deixar você experimentar as ocasionalidades que Deus, o próprio Deus, preparou para você viver. Não vai deixar, porque é uma vida quadradinha. É a vida de quem planejou tudo. E quem planejou o horário de acordar até o horário de deitar. Como se fosse possível ter esse domínio, como se fosse possível. E aí você vai lá e planeja a vida inteira. Você vai lá e faz um planejamento de vida extremamente eficaz, pelo menos aos seus olhos eficaz. E aí vem um vírus desse aí, um coronavírus da vida, e desmonta todos os planos que você fez. E aí você vai ter agora um monte de gente deprimida, depressiva, desesperada, suicídios, internações, porque nós não estamos preparados para lidar com um acaso. Nós não estamos entendendo o que é uma vida. Nós estamos achando que a vida é uma ciência exata que eu posso gerir através das melhores metodologias. Então você tem aqui em João capítulo 4 uma mulher que organiza a sua vida inteirinha a partir do que ela deseja evitar. E para ela tá bom. Tá bom. Aí você não vai ver ela reclamando disso. Para ela tá bom. Ela vai lá, pega a água que ela precisa. Tá tudo certo. Aí Jesus vem puxar papo com ela, ela fala, não quero nem conversar. Não estava no plano conversar. Conversar não fazia parte do escopo que eu desenvolvi.
Eu desenvolvi uma metodologia para a minha vida e no escopo do projeto da minha vida não tinha conversa nesse instante. Eu estou aqui, inclusive, meio-dia para tirar água exatamente porque eu não quero conversar. E aí vem Jesus puxar papo e ela simplesmente ignora. E isso é um fora. Essa resposta que ela dá para Jesus, que está no versículo 9, disse a mulher samaritana a Jesus: como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana. Isso aqui é um fora que ela deu. Ela deu um fora nele. É como se ela estivesse dizendo assim: escuta, eu não estou aqui para conversar com você. Você está impactando a trajetória da minha vida. Eu não estou aqui para isso. No meu cronograma não consta conversa. Ela está dando um fora. E é uma ocasionalidade. Ela, muito provável, já fazia esse percurso há muito tempo. E nunca foi interrompida. Então agora, no percurso ela é interrompida, ela se espanta. Peraí, não estou aqui para conversar, não quero bater papo. Só que no final de tudo isso, e a gente conhece o final dessa história, no final de tudo isso foi exatamente uma situação não prevista. Uma situação que estava fora do seu escopo de vida. Foi exatamente isso que trouxe para ela aquilo que ela achava que encontraria da forma como ela vivia. Entende? Foi uma conversa ocasional que proporcionou para ela aquilo que ela achava que encontraria no tipo de vida que ela própria produziu. Foi uma conversa ocasional. Aquele dia não estava programado para ela. Eu duvido que ela tenha acordado falando: hoje o dia vai ser assim, incrível. Hoje o negócio vai resolver. Hoje esse vazio existencial vai acabar. Não tinha nada disso. Ela levantou como mais um dia comum. Levanta, vai pegar água, vamos seguir a vida, toca a vida. Essa é a rotina, isso é o que tem que fazer, vamos embora. E no meio do caminho, no meio dessa rotina sistemática, metodológica, que ela prepara para viver, surge uma conversa espontânea, aleatória, algo ocasional. E é exatamente isso, é exatamente essa ocasionalidade que vivifica essa mulher e que oferece para ela tudo aquilo que ela achava que encontraria nessa outra vida. Tudo aquilo que ela queria encontrar dentro do seu planejamento de vida perfeita, foi o que ela encontrou em uma ocasião, em um evento apartado, um evento aleatório, surgiu diante dela, apareceu. Ela tentou até fugir, ela tentou sair daquilo. E não deu para sair. A partir daquela conversa, a partir daquele encontro, e presta atenção no que eu vou te falar e guarda isso no seu coração. Porque a partir daquele encontro e a partir daquela conversa, essa mulher desmonta toda a gestão que ela tinha preparado para a sua vida. Tudo. Ela organiza a vida para não ter contatos. É uma vida solitária, sozinha. Ela acha que assim vai ser melhor. Ela conversa com Jesus e agora ela deixa ali aos pés da fonte
ela deixa o seu cântaro vazio, a corda, o balde, e ela corre para a cidade para encontrar pessoas. Ela corre para a cidade para fazer exatamente o contrário daquilo que ela havia planejado a vida inteira. O impacto que há nesse encontro faz com que toda a sua percepção de gestão de vida mude. E mude profundamente. A ponto de não sobrar mais nela nada, nenhum resquício daquela vida antiga. A ponto de não sobrar mais nela nenhum resquício daquela vida dominada pela metodologia. Em outras palavras, assim, deixando de forma mais cristã o negócio, né? Usando uma forma de linguagem, um crentez, para a gente entender melhor. A partir daquele momento, ela joga fora os seus planos e passa a viver os planos de outro, ou seja, de Jesus, de Deus. A partir daquele momento, ela se livra dos seus planos. A partir daquele instante, ela se livra da microgestão que ela projetou para a sua própria vida. O horário certo, o lugar certo de fazer as coisas é assim, está tudo planejado, está tudo dentro de um escopo fechado, está tudo bonitinho, eu trabalho a minha vida assim mesmo, é um quadradinho, é uma análise SWOT, é o que eu sou bom, o que eu sou ruim, oportunidades, riscos, eu planejo a minha vida assim e tal. Tudo bem, é o seu direito, isso só é uma vida sem tempero, sem graça. A partir daquele momento ela deixa de pensar a vida pelo medo. Ela deixa de pensar a vida a partir do que ela queria evitar. E ela começa a pensar a vida a partir do que é o plano de Deus para ela. É uma mudança de perspectiva. É uma mudança de olhar. Ela não está mais agora preocupada se as coisas estão acontecendo como elas gostariam que acontecesse. A preocupação não é mais essa. Agora, ao invés de estar preocupada se as coisas estão acontecendo como elas gostariam que acontecesse, ela está ocupada de fazer as coisas acontecerem como Deus gostaria que fosse. É uma outra perspectiva. Eu não estou preocupado se as coisas acontecem como eu quero, eu estou ocupado fazendo as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. É uma mudança literal de perspectiva. Inclusive, tem um nome para isso. Tem um nome para essa mudança literal de perspectiva. A gente chama isso de conversão. Conversão é uma mudança literal de perspectiva. Você ia em uma direção e você encontrou ali algo que fez com que você fizesse uma conversão. Ou seja, você agora vai por um outro caminho. A sua vida vai ser conduzida em um outro caminho a partir de uma outra perspectiva, dentro de uma outra direção. Isso é conversão. Não seria errado dizer que essa mulher, ao encontrar com Jesus, se converte. E quando ela se converte, ela deixa de organizar a sua vida a partir dos seus medos.
ela deixa de organizar a sua vida a partir do que ela quer evitar, para que finalmente ela conseguisse experimentar o sabor da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas, na verdade. Por que você trabalha? Por que você se casou? Por que você namora? Por que você vai à igreja? É tudo através de um viés negativo. Eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno, porque eu não quero perder a minha bênção, porque eu não quero ser amaldiçoado, porque eu não quero que a minha família se destrua. Qual que é a perspectiva? Eu vou trabalhar porque eu não quero fazer parte do quadro de 15 milhões de desempregados, da estatística que há no Brasil. Eu vou para o trabalho, não é porque eu amo o que eu faço, eu vou para o trabalho porque eu não quero ficar sem dinheiro. Eu não quero. Então é a partir da negativa. Para que você quer alguém do seu lado? Porque você não quer ficar sozinho? Porque se você quer alguém do seu lado porque você não quer ficar sozinho, mesmo com alguém do seu lado, você estará sozinho. Porque nós não construímos nada a partir do não. E não existe uma vida mais sem graça do que uma vida sem o encanto do realizar. É uma vida cinza. Imagina o velório dessa pessoa que viveu a vida inteira pelo não. A gente reúne lá, tá lá o cidadão ou a cidadoa deitado, algodãozinho no nariz, e a turma lá ao redor. Tadinho, nunca fez mal a ninguém, não falava mal de ninguém, olha, nunca ofendeu uma pessoa, não fazia mal algum. Deus me livre de ser lembrado pelo que eu não fiz. O legado que eu vou deixar aqui vai ser uma negativa. O que eu não fiz, eu não quero ser lembrado porque eu não fiz mal a ninguém. Eu quero ser lembrado de ter feito bem a alguém. Eu não quero ser lembrado porque eu nunca falei mal de ninguém. Eu quero ser lembrado por falar bem e exaltar a qualidade das pessoas. Então, eu quero ser lembrado por aquilo que eu fiz e não por aquilo que eu deixei de fazer. Então, o que isso tem a ver? Como que eu faço isso? É mudando essa perspectiva. Não viva a partir do que você quer evitar. Passe a viver a partir daquilo que você pode conceber, a partir daquilo que Deus tem de concreto para você. Viva a partir disso. Não seja alguém que vive para evitar situações, com medo de se expor, com medo de sofrer, com medo de aparecer, com medo, receio, medo o tempo inteiro. Não viva pelo medo. Porque é exatamente em um desses acasos da vida, dessas situações não planejadas, não previstas, num dia qualquer, num dia comum, um dia que você levantou sem conseguir prever que seria, mas é exatamente um dia comum que coisas extraordinárias acontecem. Essa mulher levanta em um dia comum e ela não sabia disso, não fazia a menor ideia, mas em um dia comum ela encontra o dono da vida. E a sua vida é transformada.